Boa noite. A última edição do Jornal 10 para esta semana já está na sua companhia. Acompanhe as manchetes. O Governo aprovou o decreto-lei sobre a gratuitidade do boletim oficial. Dom Arlindo Furtado, nomeado membro da Congregação para o Culto Divino pelo Papa Francisco. Quarta reunião da Comissão Permanente Luso-Cabo-Verdiana aconteceu hoje na cidade da Praia. Turquia quer a operação da NATO no Egeu concluída até ao final do ano. Obama comuta pena 98 pessoas e atinge recorde anual. Benfica, Luís Filipe Vieira, reeleito com 95% dos votos. Uma vez mais, boa noite, seja bem-vindo à última edição do Jornal 10 desta semana. As autoridades policiais da Ilha de São Vicente procuram ainda testemunhas oculares que as façam entender os meandros de um acidente de viação envolvendo duas motos e que provocou 3 mortes na manhã de hoje na estrada cidade-aeroporto. Os 3 homens morreram no local, tal foi o impacto da ligada colisão entre as duas motos. As autoridades já procederam ao levantamento dos cadáveres. As causas do acidente estão a ser apuradas pelas autoridades policiais que tomaram conta da ocorrência. O Governo aprovou o decreto-lei sobre a gratuitidade do boletim oficial, uma medida que, segundo Fernando Elísio Freire, é benéfico para os cabo-verdianos, residentes e também na diáspora. Outro diploma que teve aval do Governo é o da autorização das despesas inerentes nos processos de redefinição de percurso profissional. É uma promessa que, segundo Fernando Elísio Freire, foi cumprida. A partir de agora, o boletim oficial via internet, que antes era cobrado, passará a ser gratuito apenas para os cidadãos cabo-verdianos, tanto nacional como na diáspora. O documento, segundo Fernando Elísio Freire, garante maior transparência na administração pública e não só. Mas, além disso, aumenta a sindicância aos atos públicos, o que torna a administração pública muito mais transparente. Mas faz com que todos os cabo-verdianos e todos os cidadãos, independentemente de onde estejam, que isto quer dizer a nossa diáspora, podem ter acesso gratuito a todos os atos normativos publicados no boletim oficial. É também uma medida importante porque reforça o acesso à informação jurídica dos cidadãos. Autorização antecipada para as despesas inerentes à implementação do processo de requalificação de percurso profissional, ou seja, parando desde já o montante para o pagamento das indemnizações dos funcionários da água e saneamento que ficaram desvinculados, como forma a não criar ansiedade dos mesmos. O valor ronda um total de 27.785.000 escudos. Iria deferir no tempo a decisão e criava um clima de ansiedade e de mal-estar entre os trabalhadores que iam ser desvinculados. O Governo antecipa esta indemnização, autorizando o Ministro das Finanças a entrar com a contrapartida nacional já em 2016, através do Decreto-Lei de Execução de 2016, no valor de 27 milhões de escudos, 27.785.000 escudos, para fazer face à indemnização do pessoal que fica desvinculado dos serviços de água e saneamento. Isto é extremamente importante para os municípios, que permite uma reestruturação muito importante do setor da água e saneamento, e também é extremamente importante para a empresa Eletra, e também é muito importante para os próprios trabalhadores, ou neste caso os colaboradores, que também veem a sua situação rapidamente resolvida. Deste segundo diploma, Freire avança que a medida permitirá maior reestruturação dos municípios para o setor da água e saneamento. O cardeal e bispo da Diocese de Santiago de Cabo Verde, Dom Arlindo Furtado, foi nomeado hoje pelo Papa Francisco como membro da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. O cardeal Dom Arlindo Furtado integra uma lista de mais de 25 nomes. Esta congregação tem por finalidade e competência ocupar-se de tudo que diz respeito à Sé Apostólica, acerca da promoção e da regulamentação da liturgia e, em primeiro lugar, dos sacramentos. Segundo o padre Edson Betancourt, com esta nomeação, Dom Arlindo Furtado, que já era membro da Congregação da Evangelização dos Povos, passará a participar nas reuniões plenárias da Congregação
congregação em Roma para abordar assuntos relacionados com a liturgia. Promove a ação pastoral litúrgica e tudo que está ligado à preparação e à celebração da Eucaristia e dos outros sacramentos e dos sacramentais no que se refere à celebração do domingo e das outras festas do ano litúrgico e da liturgia das horas. Está a decorrer na cidade da Praia, desde o dia 26 de outubro, a 4ª reunião da Comissão Permanente Luso-Cabo-Verdiana. Dentre os pontos que estão na agenda, os membros da Comissão vão analisar a cooperação entre Cabo Verde e Portugal e preparar a 4ª Cimeira Cabo Verde-Portugal, que deverá acontecer na cidade da Praia em janeiro próximo. Segundo a nota que chegou à nossa redação, a reunião da Comissão Permanente foi instituída pelo Tratado de Amizade e Cooperação entre Cabo Verde e Portugal, celebrado em 2010. Tem como objetivo analisar a implementação dos projetos da cooperação e zelar pela intensificação da consulta e cooperação política entre Cabo Verde e Portugal sobre questões bilaterais e multilaterais de interesse comum. A 4ª reunião da Comissão Permanente Luso-Cabo-Verdiana foi co-presidida pelo Diretor Nacional dos Assuntos Políticos e de Cooperação da República de Cabo Verde, o Ministro Plenipotenciário Manuel Ney Cardoso, e pelo Diretor-Geral de Política Externa da República Portuguesa, Embaixador Francisco Duarte Lopes. Realizou-se hoje na cidade da Praia a reunião da 5ª Comissão Especializada em Educação, Cultura, Saúde, Juventude, Desporto e Questões Sociais para a elaboração do plano de atividades até o mês de julho de 2017. A 5ª Comissão Especializada da Assembleia reuniu-se hoje para elaborar o seu plano de atividades. Foram traçados alguns aspectos, como o plano específico e o plano geral das atividades, no que tange às áreas da cultura, saúde, desporto, educação, juventude e questões sociais, até o mês de julho. A Presidente da 5ª Comissão, Celeste Fonseca, diz que a Comissão reuniu-se hoje com o objetivo de traçar todos os seus planos de atividades que abarque todo o ano político que termina no mês de julho. A Comissão da Educação, Saúde, Juventude, Desporto e Questões Sociais, a 5ª Comissão da Assembleia Nacional, reuniu-se hoje com o objetivo de fazer o seu plano de atividades, um plano que abarque todo o ano político, que começou agora em outubro e que termina no dia 31 de julho. Portanto, o objetivo desta reunião foi essencialmente fazer esse plano de atividades. Sobre questões metodológicas, adiantou que num primeiro momento faz-se um debate para que se pudesse entrar em consenso à volta desse plano de atividades. Nós fizemos num primeiro momento uma espécie de brainstorming em que todos atiramos ideias para a composição do plano de atividades, ideias que depois, posteriormente, foram sendo discutidas por forma a que se criassem consensos à volta desse plano de atividades. Portanto, a nossa maior preocupação é cumprir aquilo que está estipulado como competências das comissões de trabalho desta Assembleia, mas também nós temos a grande preocupação de criar um plano de atividades que seja uma espécie de agenda útil para a sociedade cabo-verdiana. Fonseca acrescentou ainda que tiveram a preocupação de inovar no que tange ao plano geral e específico. E nós tivemos também a preocupação de também procurar inovar um pouco no tocante ao plano de atividades. E neste contexto nós fizemos um plano como il faut faire, não é? Definimos os nossos objetivos gerais, os específicos, as ações, distribuímos no tempo, portanto, gizamos uma, no máximo 2 ações no terreno por mês. Também pensamos realizar fóruns, pensamos ter uma iniciativa legislativa, trazer parceiros, portanto nós temos como objetivo identificar todos os parceiros, consideramos parceiros estratégicos para esta comissão, para as competências desta comissão. Entre as 6 pastas que estão na alçada da Comissão, o que se deu uma primeira atenção foi a área da educação, em que vai arrancar a primeira atividade no mês de janeiro.
No âmbito das comemorações do Movimento Popular Outubro Rosa, o Hospital Agostinho Neto realizou hoje na cidade da Praia um workshop sobre consciencialização e prevenção do cancro da mama. O ato visa sensibilizar a população para a problemática da prevenção do cancro da mama. Este workshop sobre a prevenção do cancro da mama insere-se no âmbito de um conjunto de atividades que tem sido desenvolvido pelo hospital durante todo este mês, não só para alertar sobre a importância da prevenção, mas também para chamar a atenção sobre a relevância de um diagnóstico precoce da doença. O cancro é uma das principais causas de morte no mundo. Todos os anos, cerca de 8 milhões de pessoas morrem vítimas de cancro e estima-se que a doença é responsável por mais de 84 milhões de mortes entre 2005 e 2015, na sua maioria em regiões menos desenvolvidas. O diretor do Hospital Agostinho Neto, Júlio Andrade, mencionou que tratar o cancro da mama não é um processo simples, pois exige infraestruturas adequadas, tecnologias avançadas, medicamentos inovadores para que possamos salvar vidas. Além desses aspectos, é preciso ter uma equipa multifuncional. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas. Portanto, é uma equipa multifuncional capaz de proporcionar o tratamento e a reabilitação dos doentes. Em Cabo Verde, o cancro é desde há vários anos a segunda causa da mortalidade e tem tido uma incidência crescente no país, para além de ser das doenças com maior número de evacuação para o exterior. A mortalidade por algum tipo de cancro é já a segunda causa de morte entre nós, e se nos homens predomina os cancros do aparelho digestivo e da próstata, na mulher, são os do colo uterino e da mama. De acordo com os dados, anualmente são diagnosticados no Hospital Agostinho Neto uma média de 350 a 400 casos de novos cancros, sendo que desses, uma média de 40 são cancros da mama, sem esquecer que nas mulheres é o segundo tipo de cancro com maior incidência depois do cancro do colo do útero. Infelizmente, a maior parte dos casos apresenta-se já em estado avançado, com doença bastante agressiva e acometendo pessoas cada vez mais jovens. E na mulher, são esses dois tipos de cancro que têm mais doentes transferidos para tratamento no exterior, porque precisam, muitas vezes, de completar o tratamento com radioterapia, que não é inexistente ainda em Cabo Verde. O Movimento Popular Internacional Outubro Rosa, iniciado nos Estados Unidos da América, é comemorado em todo o mundo e remete à cor do laço rosa, que simboliza mundialmente a luta contra o cancro de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades, motivo da adesão do Hospital Central. O porta-voz do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, anunciou que o Governo já fixou a taxa de inspeção dos produtos da pesca. A medida, segundo aquele governante, visa aumentar a competitividade da economia e reforçar os vários setores relacionados com a pesca. O Governo anunciou hoje em conferência de imprensa que vai proceder à alteração do Decreto-Lei nº 13 de 2013, que estabelece o valor a ser pago pelas inspeções dos produtos de pesca. Fernando Elísio Freire, ministro da Presidência do Conselho de Ministros, a decisão de reverter o valor destas taxas tem como objetivo aumentar a competitividade do setor pesqueiro nacional e fazer concorrência. Esta medida é uma medida importante porque reforça a competitividade da economia nacional, reforça a competitividade da logística da pesca de Cabo Verde e foi tomada após uma análise da situação interna e externa do setor, tendo em conta a importância do setor da pesca a nível do emprego e da exportação. O Governo resolveu alterar as taxas para a exportação e as taxas para a importação, principalmente do peixe.
Só para dar um exemplo, Cabo Verde tinha, ou tem neste momento, uma taxa 30 vezes superior aos nossos países concorrentes, como é o caso de Senegal ou do Côte d'Ivoire. O governante fala em competitividade da nossa economia. Está previsto para breve a alteração das tarifas da Enapor e a promoção de novas leis de exportações, tudo na pretensão de aumentar incentivos, crescer a economia e abrir mais postos de trabalho. Fazemos agora, depois o próximo passo serão as tarifas da Enapor, depois iremos promover uma nova lei das exportações, tudo com o objetivo de criar um quadro económico, um ambiente de negócios muito mais favorável à promoção dos investimentos, à circulação de pessoas e de bens pelo país e também com o mundo, e tornar Cabo Verde um país muito mais competitivo nas áreas do mar. Freire garante que os 2 diplomas tiveram um estudo minucioso e brevemente será apresentado ao Parlamento para a sua discussão. Medidas que o porta-voz do Conselho de Ministros afirmam ser decisões fundamentais para o crescimento da economia azul. A cidade do Terrifal de Santiago recebeu esta quinta-feira a visita do embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, com o propósito de estreitar os laços de amizade que sempre uniram os povos dos 2 países. A Câmara Municipal do Maio decidiu que vai apostar em 2017 no desenvolvimento das áreas do desporto e da requalificação urbana da ilha. Esta decisão saiu da 3ª sessão ordinária deste mandato. Ao fazer o balanço da reunião desta quinta-feira, 27 de outubro, o vereador Keita Santos explicou que o Executivo vai tudo fazer para concluir as obras da 2ª fase do Estádio Municipal, de modo a dar um espaço digno aos desportistas da ilha. Ainda sobre o desporto, o vereador afirma que a idilidade vai trabalhar na massificação da sua prática na ilha, com aposta na formação dos agentes desportivos em várias modalidades. No que se refere aos apoios, a idilidade decidiu fixar um apoio de 200 mil escudos ao clube campeão da época 2016-2017 e o valor de 50 mil escudos ao campeão do 2º escalão. Ainda segundo o vereador Keita Santos, vão dar continuidade aos investimentos na requalificação urbana, criação de espaços verdes e de recreio, fitness park e parques infantis, com vista a fazer o Maio uma ilha atrativa e de bem-estar. Em forma de conclusão, o Executivo reafirmou todos os compromissos assumidos durante a campanha autárquica e disse estar empenhado na concretização da sua agenda de governação. Agora, às sextas-feiras, temos análise e opinião no Jornal 10. Na rubrica Ressonâncias da Semana, o nosso colega Lírio Cabral Gomes conversa com um convidado sobre vários assuntos que marcam a atualidade. Hoje, a análise é com o pastor António dos Anjos, presidente da Associação das Igrejas Adventistas de Cabo Verde. Insegurança e o papel das igrejas na comunidade vão dominar o diálogo e a análise. Acompanhe, então, Ressonâncias da Semana. Olá, bem-vindos ao Ressonâncias da Semana, um espaço novo de opinião e análise aqui na TIVER. Este espaço está inserido no Jornal 10, mas pode ser também ouvido às segundas-feiras na Rádio Dia Dimensão Atlântica. Recebo o pastor António Anjos. Muito obrigado por ter vindo ao Ressonâncias da Semana. Obrigado eu, jornalista Alírio Cabral Gomes. Eu queria aproveitar a ocasião para agradecer o convite que me foi formulado para, na medida do possível, analisar algumas questões que se prendem com o nosso dia-a-dia aqui na capital do país e por todo o território nacional também. Nós aqui agradecemos a sua disponibilidade. O Ressonâncias da Semana elencou para este primeiro tema, como primeiro tema, o ambiente de segurança versus insegurança. De alguns tempos desta parte, muitos têm falado da insegurança em Cabo Verde, sobretudo na capital do país. É normal, pastor, esta onda de insegurança? Não é normal. O que é normal numa capital como a nossa, em todo o mundo, é a segurança. Todos devemos pautar pela segurança dos cidadãos, para a segurança de todos os que transitam no nosso território. A segurança, mas falar de insegurança já é algo anormal. Tem a ver com alguns fatores que promovem tanta insegurança e os governantes, os políticos, os estadistas, os civis, todos estão preocupados com essa onda de insegurança e há que fazer alguma coisa para pôr cobro
a essa situação e devolver a segurança aos cidadãos. O que é que falta precisamente para devolver a segurança às pessoas? Talvez uma força de vontade por dar combate a essa onda de insegurança, porque um país pequeno como o nosso deveria ser um país seguro. Pese embora seja um país insular, mas se deveria, pela educação, pela formação, pelos princípios que norteiam a vida dos cabo-verdianos, deveria ser um recanto muito, muito seguro. Mas, infelizmente, a insegurança paira por todo lado. Todo mundo tem agora medo de todos e de tudo e de todos. Será a globalização, a internet, o acesso a novas tecnologias responsável parcialmente por esta onda de insegurança? A tecnologia, a verdadeira ciência, ela é sempre bem-vinda em todo o país e em todas as civilizações. Há que saber selecionar, saber usar este meio tão importante que é a tecnologia. A tecnologia também, diria, tem a sua cota à parte, porque hoje em dia se assiste a alguns programas que são verdadeiras escolas de depravação, naturalmente. Mas o certo é que a tecnologia põe roda sobre os nossos pés, mas também traz seus perigos. E há que cuidar, e os que têm o direito de pautar pela seleção de programas a oferecer aos cabo-verdianos devem fazer alguma coisa para que haja um programa seletivo capaz de educar, um programa educativo para ajudar no desenvolvimento de um caráter que pauta pela paz, pela segurança. No entanto, notamos, ainda falando do ambiente de segurança, aquilo que é precisamente reflexo do comportamento lá em casa. Muitos jovens, muitos adolescentes ou na fase de pré-adolescência, as pessoas já querem decidir aquilo que fazem, como fazer e quando, como querem fazer. Será este um pronúncio daquilo que poderá ser a insegurança amanhã? Também, note, hoje em dia nós percebemos que temos muitos problemas sociais, a desintegração da família, o desequilíbrio da família, as separações, os divórcios, tudo isso contribui para a insegurança social, porque se fala-se hoje desse fenómeno de crianças de ir na rua. Então entra no mundo das drogas, da promiscuidade, já não mais aquela submissão aos pais, porque já sabem o que querem, sabem onde ir, sabem o que podem, quando fazer, tornam-se senhores da sua vida antes de alcançar uma certa maturidade. E isto tem a ver com o desequilíbrio no seio das famílias cabo-verdianas. Dizia-se recentemente que as famílias cabo-verdianas não estão em crise, mas em plena evolução. Ora, quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não, as famílias cabo-verdianas têm também problemas. E há que pôr cobre a essa situação para minimizar drasticamente essa insegurança no seio da nossa sociedade. Nós somos um país de brandos costumes. A religião, felizmente, norteia muito a nossa forma de ser e de estar. A nossa própria cultura também nos formata para um nível e uma forma de estar também na vida, na sociedade. A nossa preocupação aqui, sobretudo, é de onde nascem estes focos de insegurança. Porquê? Ora bem, a insegurança tem vários focos. Sabe, o nosso país é um país aberto ao mundo. O nosso país é aberto ao mundo e, como sabe, a sociedade cabo-verdiana está radicada praticamente em todo o mundo. Então somos um país aberto ao mundo, há essa livre circulação de pessoas e bens, esse vai e vem influencia muito. Nós ganhamos, mas também nós perdemos, a depender da maneira como gerimos, portanto, esta nossa sociedade. Mas eu acredito que, na verdade, a nossa sociedade não pode continuar nessa senda, por caso contrário, daqui 10, 20 anos não temos mais homens para trabalhar neste país, para promover o desenvolvimento que se quer para este país. Há que travar, há que pôr cobro e atacar o problema no foco. Há que identificar o foco de onde surgem esses problemas, fatores que contribuem e resolver de uma vez por todas. Às vezes se diz que há uma falta de vontade, porque o país é tão pequeno para ser controlado. Então há que redobrar de esforços para atacar o problema e resolver de uma vez por todas. É verdade que a segurança 100% não é assim tão fácil. O Governo anunciou muito recentemente um conjunto de medidas políticas que prevê possa vir a estancar a onda de insegurança. Acredita na bondade dessas medidas? Eu quero acreditar na bondade desses políticos, que a intenção sempre foi boa, não?
A intenção sempre foi boa, a intenção é de combater, dar combate à criminalidade, crimes organizados, etc, etc. Agora, o que nós apelamos, portanto, a quem é direito, é de passar da teoria à prática, de atacar o problema pela raiz, chamar o mal pelo seu nome e resolver o problema, porque, na verdade, os cabo-verdianos estão com medo. A partir das 8, por exemplo, ninguém já quer andar na rua, não pode ir a certos bairros por causa da insegurança. Então, os que têm toda possibilidade, meios financeiros, meios materiais e humanos para dar combate, devem fazer algo mais. Devolver é o que realmente a sociedade cabo-verdiana está à espera, que o governo, o novo, que acaba de ser eleito, ponha cobro a esta onda de criminalidade. Esperamos então que estas medidas anunciadas pelo governo de Cabo Verde ponham cobro, na verdade, a esta onda de insegurança. Um outro tema que queríamos abordar com o nosso convidado é a questão da abstenção verificada, sobretudo nas eleições presidenciais. Pode parecer extemporâneo, mas não. Vivemos em 2016 3 ciclos eleitorais, mas o enfoque na abstenção foi mais ouvido, mais sentido nas presidenciais de 2 de outubro. A nossa pergunta é normal tanta gente abster de ir votar? A questão dos votos é uma questão educativa, precisamos educar o nosso povo. Eu acredito que o povo cabo-verdiano, os eleitores cabo-verdianos chegaram a um nível bastante elevado, satisfatório, mas há que trabalhar nesse sentido, porque uma taxa de abstenção tão elevada como a que foi verificada nas presidenciais é preocupante. É preocupante, algo vai mal. Agora, resta identificar, portanto, onde é que está o mal para pôr cobro a essa situação, porque votar é um direito cívico de todos os cidadãos. Todos nós devemos votar, pelo sim ou pelo não, não é verdade? Para participar e dar nosso contributo, porque nós temos direitos a reclamar. Nós vivemos reclamando, nunca estamos satisfeitos. Esse é o ser humano. Não? Então, quando o governo, a Bíblia diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O voto é de César. Nós precisamos de um governo, nós precisamos de um presidente, nós precisamos dos autárquicos, então nós devemos dar a nossa contribuição, exercendo a nossa cidadania. Portanto, será que as pessoas não foram, entre aspas, na cantiga das propostas apresentadas, sobretudo pelos candidatos a Presidente da República? No caso de autárquicas, não se reviram nos programas municipais apresentados. No caso do Governo, não se reviram nem num, nem noutro partido para serem alternativa e terão optado, então, não ir votar? Pode ser uma das razões aos políticos, portanto, de analisar profundamente a questão e tirar as suas ilações. Mas que é preocupante é. Portanto, isto quer dizer, porque nós ouvimos nos corredores, e na urna aquilo está a dar resposta. Quer dizer, que demonstra... muita gente que vai dar resposta. Evidentemente, estás a ver. Então, demonstra que há uma certa insatisfação. Se viram nos programas, nos projetos, se não acreditam, há vários fatores. Isso que é certo, os políticos devem analisar cabeça fria porque essa taxa de abstenção tão alta. Há vários fatores. Vamos ter praticamente 4 anos agora sem campanhas, porque só daqui a 4 anos teremos novas campanhas eleitorais. Acha que é tempo oportuno agora para essa reflexão que defende? Sim, eu penso que depois dessas eleições, portanto, foram 3 eleições num ano, isso pesa também sobre os eleitores. Isso tem o seu peso. Mas a abstenção pode ter sido sobrecarga? Pode ser uma das razões. Mas a outra razão também é a insatisfação. E uma terceira, talvez nessas presidenciais, é porque o partido da oposição não tenha apresentado um candidato oficial. Quer dizer, isso talvez dê uma outra imagem, portanto, às corridas presidenciais. O povo talvez tenha pensado, olha, tendo em conta que não há um candidato do maior partido da oposição, quer dizer, a vitória do Dr. Carlos Jorge Fonseca é segura, portanto, nem vale a pena ir votar. Uma das razões também. Mas há que rever essa questão. Este momento, após a eleição, é de refletir sobre as razões dessa taxa de abstenção. Aliás, sinais já tinham sido dados bem claros, desde as autárquicas, passando pelas legislativas, deram-se sinais claros de que havia qualquer coisa que não funcionava bem. Só para fechar este capítulo, para lá da abstenção, muitas vozes defenderam que o PR reeleito não terá
toda a legitimidade para presidir o país. Será que é verdade ou nem por isso? Ora bem, eu sou leigo na matéria, não é verdade? Não sou analista político, mas pelo que acompanhei, eu estimo que ele tem toda a legitimidade de governar, de presidir Cabo Verde. Para mim é o presidente eleito com toda a legitimidade. Os votos expressos dão-nos a entender de que ele é o presidente de todos os cabo-verdianos. Portanto, contam os que foram votar? Evidentemente. Portanto, os votos contam daqueles que foram votar. Os que não votaram, quer dizer, não se pode contar os seus votos. Os votos são válidos a partir dos que foram e votaram. Pois bem, o pastor António Anjos é responsável, é presidente da Associação das Igrejas Adventistas de Cabo Verde, corrijo-me se estou errado, mas é assim mesmo. É correto. Portanto, sugere falar-nos aqui como terceiro tema o papel das igrejas na comunidade. Por onde começamos? A gente começa pelo começo mesmo. Eu penso que as igrejas na generalidade, todas elas têm um papel preponderante na comunidade, na sociedade. Jesus Cristo, que é o nosso modelo em todas as coisas, durante o seu ministério, ele andava de lés a lés, de cidade a cidade, de aldeia a aldeia, para pregar, para ensinar e para curar. Quer dizer, ele procurava o bem-estar das pessoas. Não é sem razão que o seu primeiro milagre foi o de multiplicação de pães, para satisfazer a 5.000 homens, para além de crianças e mulheres. Quer dizer, e Jesus desempenhou esse papel de apoio à comunidade. Então, a igreja tem esse papel de servir a comunidade. Como já dizia um escritor francês, aquele que não vive para servir não serve para viver. Então, a vida da igreja, que é um conjunto de homens e mulheres professando a mesma fé, tem o papel de ajudar, apoiar, física, mental, espiritual, as pessoas inseridas na sua comunidade. Portanto, voltando ao início da nossa conversa, da segurança e insegurança, se as igrejas também cumprirem cabalmente a sua missão, poderemos eventualmente não ter muitos problemas, por exemplo, a nível da insegurança. Evidentemente, eu penso que se as igrejas cumprirem o seu papel de estar junto das comunidades, estar junto das famílias, não é por acaso que nós levamos sempre a cabo um programa virado para a juventude, virado para a família, no sentido de sensibilização, apelar os jovens, apelar as famílias a se reestruturarem e a cuidarem-se, a investir tempo para a sua respectiva família, para resolver o problema, porque a família, afinal de contas, é o núcleo da sociedade. E se ela estiver bem estabelecida, bem equilibrada, então terá reflexos na sociedade, nas igrejas, na nação. Então, eu penso que as igrejas devem trabalhar nesse sentido para minimizar, porque se os jovens estiverem bem enquadrados em casa, na igreja, na sociedade, então, claro que a segurança será cada vez mais maior. Mas, se as famílias estão desestruturadas, os filhos estão de um lado, os pais do outro lado, não se investe tempo para estar com eles, para discutir os problemas que dizem respeito à problemática da família, então, pronto, vão se descambar no mundo das drogas, no mundo da promiscuidade, traz insegurança, porque cria-se uma outra família, sem princípios. Então, olhe, uma vida desregrada e promove a instabilidade. Será que os jovens querem mesmo essas propostas que a Igreja sugere? Eu não diria que não querem na generalidade. Há sempre aqueles que querem. Nós encontramos, porque nós estamos sempre no terreno, encontramos jovens que levam uma vida e têm consciência de que não é a melhor, que não é o melhor caminho para eles, querem mudar, mas não sabem como. Aliás, disse que a ovelha, quando se perde do curral, sente que está perdida, mas não sabe o caminho de volta. Nós temos que ir junto dos jovens na comunidade para ouvi-los, para ajudá-los, para incentivá-los, motivá-los a escolher, porque esse desenvolvimento humano, ele deve ser integral, é um homem total. A parte espiritual é a parte que nos falta. Às vezes nota-se que nós não somos muito religiosos, então isso dificulta, porque onde há uma religião, há sempre essa possibilidade de dar volta à situação, encontrar uma solução e ganhar a estabilidade, finalmente a segurança.
Pastor Anjo, tive muito gosto em recebê-lo aqui no Ressonância da Semana. Antes mesmo de terminar, às pessoas que nos acompanham lá em casa, que mensagem neste início de fim de semana? Eu aproveito para agradecer-vos uma vez mais pelo convite e aos nossos telespectadores em casa, eu queria deixar uma mensagem de esperança. Pese embora haja tanta segurança, tanto medo hoje na nossa sociedade, tudo pode mudar se você, caro amigo, participar. Se você é família, se você é jovem, participar, colaborar, dar o seu contributo, claro que essa onda de insegurança voltará a converter-se-á em segurança máxima para que todos vivam a sua vida normal dentro desta capital em plena evolução, que é a cidade da Praia. Muito obrigado. Obrigado. E fizemos assim a primeira edição de Ressonâncias da Semana, inserido no Jornal 10 da TIVER. Para a semana estarei aqui consigo, se Deus quiser, com um outro convidado. A Ressonância da Semana estará sempre consigo às sextas-feiras. Boa noite. O que dizer do nosso continente nesta sexta-feira, 28 de outubro de 2016? É o que iremos ver agora nas manchetes de África. A China, ministro dos Estrangeiros sudanês Ibrahim Gandour, recebida em Beijing pelo seu homólogo chinês. Em Quênia, um homem foi morto depois de atacar e ferir um polícia com uma faca junto à embaixada americana em Nairobi. A Kenya Airways teve um rendimento de 8,88 milhões de dólares americanos nos últimos 6 meses. A Congo Democrático, o escultor Freddy Tsimba, conhecido por usar invólucros de balas usadas nas zonas de guerra congolesas, apresenta em Kinshasa a sua última coleção. Egito encontram-se em exposição no Museu Egípcio do Cairo centenas de artefactos interceptados em operações antitráfico.